Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, onde juntos vamos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a congregação das famílias cristãs, com muita alegria, com muita satisfação, com sentimento de gratidão em nossos corações. Vamos adorar, vamos engrandecer, vamos glorificar o Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3, do verso 7 em diante. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia, assim diz aquele que é santo, verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, e que fecha e ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei-os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham adorar, prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação, à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja que é muito importante a manutenção constante que o Santo Tutor, o Espírito Santo, realiza com a igreja. Vemos que o Senhor Jesus Cristo cumpre um papel importantíssimo no projeto de salvação elaborado como decreto do Deus Altíssimo. O próprio Filho paga esse preço de salvação por meio do seu próprio sangue, a sua encarnação e o seu sacrifício na cruz. E o Espírito que o ressuscitou dentre os mortos, ressuscitou o Filho de Deus dentre os mortos, ele está cuidando da igreja, capacitando a igreja para que ela, de forma dinâmica, possa estar enfrentando as hostilidades do mundo e levando avante a pregação do Evangelho, levando avante a salvação. Todos que ouvirem o Evangelho e assim reconhecerem seus pecados e de forma penitente confessarem, o Espírito Santo efetuará obra de restabelecimento da pessoa, ou seja, ele vai purificar com o sangue do Senhor Jesus Cristo e ele vai reabilitar e conceder vida nova. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Deus quer estabelecer vida nova. Estamos caminhando e avançando e de repente enfrentamos problemas, lutas e dificuldades. Caímos muitas vezes em situações que nós pensamos, agora é o fim. E quando nos lembramos de certas revelações ou profecias particulares que recebemos ao longo da história, pensamos como Deus vai realizar isso, se eu estou nesta determinada condição. Em diversas fases do povo de Deus, se havia esse pensamento e essa mentalidade, em remanescentes específicas em determinadas fases, em que o povo de Deus se viu escravo, se viu exilado, se viu em situações de escravidão ou foragidos, eles tiveram que se lembrar das promessas do Senhor. O Espírito que emana de Deus, que é inerente de Deus, ele vela em cumprir a palavra e os decretos de Deus. Veja que coisa maravilhosa lá em Gênesis capítulo 15, quando Deus chama Abraão para fora da tenda para contemplar as estrelas, traz à sua mente os grãos de areia quando ele caminhava peregrinando. Estas ilustrações, essas figuras de linguagem serviriam para motivar a fé de Abraão. Sem contar que diante daquele que aparece sobrenaturalmente nas densas trevas como coluna de fogo, estimularia ele, isso ficaria impregnado, impresso em sua mente, ele jamais esqueceria. Sempre caminhando, vendo a areia, a poeira em suas peregrinações, ele se lembrava da promessa. Quando chegava o anoitecer, ele olhava para o céu, via as estrelas, ele sabia que Deus tinha algo na sua vida, um propósito à sua vida. Ele o chamou para cumprir um propósito. Imagine que na vida dos profetas
também havia uma necessidade de se utilizar algumas ilustrações, alguns símbolos que serviriam, pois do símbolo, se aproveitando daquilo que eles podiam entender da sua finalidade, esses símbolos traziam ilustrações futuras, vindouras, de algo que Deus estava realizando ou haveria de realizar no futuro. Por isso que o nosso Deus, ele trabalha por meio desta simbologia. Por isso que é importante nós prosseguirmos em conhecer ao Senhor, porque muitas vezes ao lermos a palavra de Deus, vemos ele utilizar pela vida dos profetas alguns símbolos e nós não entendermos muitas vezes, né, o que o Senhor quer trabalhar. Por isso que é necessário intimidade com Deus. Imagine que Enoque andava com Deus e Deus lhe revelou muitos mistérios e revelou até acerca da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Noé também andava com Deus e Deus assim revelou a ele o juízo vindouro das águas, e ele foi praticamente introjetado dentro deste plano de salvação e incumbido de construir a embarcação, pois somente quem entrasse na arca haveria de se salvar. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Vemos que Ezequiel, em sua época, ele é utilizado como um canal de comunicação de Deus. E o que é um profeta? O profeta é um porta-voz de Deus na terra. É um porta-voz de Deus, muitas vezes até não somente entre o povo de Deus, mas também para aqueles a quem Deus há de salvar. Muitas vezes num coletivo, Deus também quer salvar os seus eleitos que ainda não foram iluminados, mas que por meio da pregação da palavra profética, da palavra apostólica, esses também haverão de se aproximar. Imagine que no período de Ezequiel, quando ele é levantado como profeta, ele é levado ao exílio. Veja aqui algo muito interessante, que Deus quer levar um profeta de linhagem sacerdotal, que tinha conhecimento da lei cerimonial, da lei civil, da lei moral. Deus leva este homem deportado para os prisioneiros junto ao rio Quebar. Ali haviam diversas etnias que estavam conglomeradas ali, subservientes ao domínio dos babilônicos. E Deus leva especificamente este sacerdote e lhe concede visões simbólicas, visões impressionantes de coisas do passado, do presente e também do futuro. E quando lemos logo de início no capítulo de Ezequiel, capítulo 1, nós vemos que Deus se revela de forma majestosa e extremamente complexa para alguém da sua época, para revelar aquilo que ele era, a mentalidade do povo e a sua missão. E o mais impressionante, as dificuldades da sua missão. Porque, como eu falei, Deus, o nosso Deus, ele está ciente, ele está observando todos os homens debaixo da terra, no solo, na superfície da terra. Nós vemos no Salmo 33, em especial aqui, logo no início de Ezequiel, ele dá essa compreensão. Eu estou de olho, eu olho, os meus olhos estão atentos a todas as atividades humanas, a tudo que eles estão fazendo. E em especial o povo de Deus estava com a sua autoestima lá embaixo. O povo de Deus estava sem perspectiva, o povo de Deus estava sem esperança. E havia uma necessidade de uma voz profética, de uma voz que viesse não só a exortar os motivos pelos quais eles foram levados cativos, mas também trazer uma mensagem de esperança, de que o nosso Deus está predisposto a retirá-los daquela condição e reverter o cativeiro e trazê-los novamente para o propósito. Enquanto há fôlego de vida, há possibilidade de arrependimento. Enquanto há vida e fôlego de vida, há chance de arrependimento. É por isso que todos os domingos nós estamos aqui falando e anunciando e celebrando a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Porque numa simples frase, o Senhor Jesus ressuscitou, existe o poder megatômico, imensurável da palavra, que o Senhor Jesus tem poder para ressuscitar sonhos e de forma sobrenatural
fazer e trazer à tona, trazer à existência coisas que nós, com nossas perdas, na situação que nos encontramos, nos crivos de tribulação que nos encontramos, possamos ver que existe esperança. Se o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, qual outro problema nessa terra que poderia ser maior que esse? Visto que o nosso Deus enviou o seu Espírito, e o seu Espírito ressuscita o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. Basta olharmos para os evangelhos e vermos quantos milagres o Senhor Jesus Cristo realizou. A sua sombra, tocar em suas vestes. O Senhor dava ordem e os seus anjos assim ministravam. Dava ordem de longe, as pessoas chegavam ali expondo os seus problemas, as suas demandas, e o Senhor de longe dava ordem. O Senhor assim realizou milagres e manifestou a glória de Deus. Bem assim os profetas são enviados para estar realizando também essa grande obra de levar avante a pregação da salvação. Ezequiel significa o Senhor me fortalece, o Senhor é fortaleza, é a minha fortaleza. Isso fica revelado depois do capítulo 3 da mensagem. Eu trago uma explanação mais específica, indicando que ele teria que ser forte, porque ele haveria de enfrentar as demandas. Um povo que perde a esperança começa muitas vezes, em alguns casos específicos, a xingar e a criticar a Deus. E muitas vezes é difícil pregar para crente que é desviado. Às vezes as pessoas do mundo são muito mais sensíveis e muito mais abertas a ouvirem o Evangelho, pois se conscientizam de que estavam tendo contato com deuses errados, com práticas erradas, práticas nocivas e destrutivas ao corpo, e agora eles buscam uma qualidade de vida que só o Senhor Jesus pode oferecer. Mas terrível é aquele crente que se desvia, que não reconhece os seus pecados e a dureza dos seus corações. A palavra do profeta vem de encontro do que reclama o homem que é alma vivente nesta terra, senão dos seus próprios pecados. Quando vemos uma calamidade como essa, até mesmo esta que o Brasil está enfrentando, nós sabemos muito bem por que o Brasil está desse jeito. Muitos não vão querer aceitar, mas existe um motivo pelo qual a miséria, a fome, a destruição foram implementadas sobre a face da terra. Muitos não querem entender, mas está mais explícito do que nunca. Por que existem guerras? Por que existe o morticínio em todos os setores e todas as instituições? O diabo colocou os seus agentes. E nós vemos a miséria e a maldade e o projeto de Satanás implementado sobre a terra. Mas diante de tanta destruição, de tantas calamidades, vemos que o nosso Deus se preocupa conosco, Ele se preocupa com a sua igreja. Ele levanta e envia os seus profetas, como levanta aqui nesta manhã a remanescente cristã Filadélfia para trazer esta palavra de esperança de que o Senhor quer resgatar os seus exilados. É lá no exílio, muitas vezes, onde já as pessoas não têm esperança, que o Senhor envia o profeta, envia a palavra de esperança, envia a palavra de salvação, de restauração, de restituição, uma palavra que exorta ao arrependimento para um avivamento. O Espírito Santo está aberto a conceder aos seus filhos poder e revitalização. E a visão é impressionante. Ezequiel tem logo de início a visão de 4 querubins, criaturas com 4 asas e em cada cabeça 4 faces, face de leão, de homem, de boi e de águia, numa só cabeça. As pontas das asas longas chegavam a encostar nas pontas das asas dos outros querubins. Ele vê um trono de glória. E a mesma nuvem que ali apareceu, a mesma nuvem que protegia o povo na peregrinação de 40 anos no deserto, é a mesma nuvem também que aparece no Carmelo, no Monte da Transfiguração. É a mesma nuvem que encheu de glória a construção do Templo de Salomão. O arco de cores indicando a aliança que Deus fez com Noé, que não destruiria mais a terra com juízo de águas. Pedro fala que o próximo juízo será de fogo, os elementos ardentes serão destruídos. Então, a manifestação da glória que Deus começa a revelar, começa pelo seu profeta, pelo seu porta-voz.
Ezequiel também vê coisas mirabolantes, impressionantes. Ele vê rodas e os aros, a superfície das rodas, dos aros, existiam olhos e eles assim se deslocavam rapidamente para os 4 cantos da terra, os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Tudo isso existe uma simbologia nos anjos, nos querubins. Nós podemos detectar aquilo que foi trazido à interpretação pela fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, a Aimee Semple McPherson, que traz uma compreensão do poder daquele que vem trazer a salvação, vem trazer a redenção. A águia no Evangelho de Mateus indicando o rei que haveria de vir, o leão representando o Filho de Deus, o poder do Filho de Deus. O Evangelho de Marcos, o boi subserviente, o servo fiel que vai pagar o preço do nosso sacrifício vicário, servo do Deus Altíssimo que serviu 33 anos à humanidade no seu plano de redenção. E vemos também na face de homem, vemos que é muito utilizado no livro de Ezequiel, o Filho do Homem, o Filho do Deus Altíssimo. Ele vai adquirir carne, ele vai assumir natureza humana e vai morrer em morte substitutiva e vicária pelos pecados da humanidade. Existe uma representação em todos os símbolos. Já tenho aí no canal uma mensagem completa aí de mais de 50 minutos interpretando esta simbologia que vem apontar para a graça de Deus, para o juízo, a graça, também o arrependimento, a exortação e para trazer esperança ao povo de Deus de que o Senhor quer restaurar. Os aros iluminados também indicavam, os aros repletos de olhos indicam a onisciência de Deus. Deus está nos 4 cantos da terra, observando a todos nós em nossas atividades, nossas ações, as injustiças que sofremos ou as injustiças que os ímpios praticam. Tudo isso está sendo observado por Deus. Nesta breve mensagem eu quero trazer ao teu coração nessa manhã, por mais que você pense que você está isolado, no exílio, exilado, isolado, sozinho, com seus problemas vão imergir você, vão submergir você, vão destruir você. Não, o Senhor te traz nesta manhã esta grande visão, esta grande mensagem de que há esperança, e a esperança está na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Deus Altíssimo. Senhor Jesus Cristo, te amamos, te adoramos, te engrandecemos nessa manhã, te glorificamos. Tu és o nosso Deus, tu és o Deus Goel, Redentor, que vem de encontro às nossas necessidades. Tu vens nos resgatar, desbarata os nossos cativeiros, Filho do Deus Altíssimo que se manifestou em carne e sangue para destruir e desfazer as obras do diabo. Arrebenta as correntes, destrói as amarras, afasta, afugenta os agentes que atormentam, que causam a perturbação, a enfermidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o médico dos médicos, afasta toda a criatura do mal, afasta os intentos do mal. Senhor Jesus Cristo, te clamamos ao longo dessa semana. Vem em resgate ao teu povo, liberta as nações, meu Deus, da opressão. Liberta o teu povo, Senhor Jesus Cristo. Liberta, Senhor Jesus Cristo, os teus missionários, os teus pastores, o teu povo, os que te louvam, que reconhecem que Jesus Cristo é o Senhor. Nós temos quem está olhando, o Senhor está sondando o teu povo, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vem de encontro, Senhor Jesus. De antemão já te adoramos, te exaltamos, te engrandecemos, porque o Senhor ouviu a nossa oração e o Senhor já nos tem por selado na vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nessa manhã, remanescente cristã Filadélfia, adora e exalta ao Deus Altíssimo, adora e exalta ao Senhor Jesus Cristo, adora e exalta ao Santo Espírito. Louvado seja o Senhor nesta manhã de domingo. Louve, adore, exalte e engrandeça ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos.